Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Querido, eu queria trazer uma mensagem de Deus para a tua alma, para a tua vida, que se encontra em Efésios capítulo de número 4 e o versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele nos orienta a não entristecermos o Espírito Santo de Deus, tá? Você deve estar se perguntando, irmão, como eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Aleluia. Eu quero, aleluia, te apresentar 4 formas de que você pode sim entristecer o Espírito Santo de Deus. E eu quero intitular essa mensagem: os 4 pecados contra o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus queridos, como todos sabem, Jesus se fez carne, o Verbo vivo habitou entre a humanidade, tá? E foi morto e crucificado e ressuscitou o terceiro dia. E ele foi assunto ao céu, ele foi elevado até os céus, ele retornou da onde veio. Só que antes dele ir, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Espírito Santo de Deus. Ele vos convencerá do inferno, do juízo, de todas as sagradas escrituras. Ou seja, nós recebemos a palavra, nós cremos no Evangelho, nós cremos em Cristo, nós cremos em Deus por testificação do Espírito Santo de Deus. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém é convencido de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, querido. Essa que é a grande realidade, tá? Então, vamos lá. Aleluia. Compreenda uma coisa. Jesus foi e deixou o Espírito Santo conosco, tá? Em nome de Jesus, nós não estamos órfãos. Dentro de você, como diz o apóstolo Paulo, e dentro de mim, que crê em Jesus, que ama a sua vinda, que anela, aleluia, pelas coisas espirituais, habita o Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que, aleluia, que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, como afirma o apóstolo Paulo? É porque dentro de você habita o Espírito Santo. É mesmo, irmão? É, minha irmã. Aleluia, Jesus. A partir de hoje, tenha a convicção que Deus, por intermédio do Espírito Santo, habita dentro de você. Aleluia, porque Deus não se divide. Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, meus queridos, aleluia, como eu não vou pecar contra o Espírito Santo? Como é, irmão, que, aleluia, eu posso pecar contra o Espírito Santo para que eu vigie, para que eu me policie, tá? Desses atos de pecar contra o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o primeiro pecado, a primeira manifestação que eu quero vos anunciar é sobre uma operação da qual Jesus, ele fez no cego, surdo e mudo e endemoniado, que fora trazida até a ele. E ele curou aquele homem, ele ouviu, ele viu, e o demônio foi embora. E os fariseus que estavam ali disseram: este expulsa demônio por Belzebu, ele expulsa demônio pelo diabo, tá? E Jesus responde: se eu expulso o demônio por Satanás, então o seu reino está dividido. Pode um demônio expulsar outro demônio? Em outras palavras, tá? Mas Jesus continua a sua exortação dizendo: olha, todo pecado, toda blasfêmia feita contra mim, contra o Filho do Homem, lhe serás perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não lhe serás perdoada. Primeiro pecado, meu querido, você tem que tomar cuidado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeira característica, é um pecado imperdoável. Não há perdão com a blasfêmia com o Espírito Santo. Não tem perdão não, irmão. Segundo as Sagradas Escrituras, é o único pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia, tá? Pode até ser que você encontre outro, mas no geral você vai ler e vai achar esse daqui no seu âmago, tá? Glória a Deus, aleluia.
Então, meu querido, então blasfêmia, o que é, irmão, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Observe o texto. O texto mesmo se justifica. O que foi que os fariseus fizeram com o Espírito Santo? Eles delegaram uma ação divina, uma ação do Espírito Santo de Deus a quem? Ao demônio. Irmão, é simples assim. Isso mesmo é simples assim. Só que eles fizeram, irmãos, de forma consciente. Aleluia, Jesus. Eles sabiam que era Deus que estava operando, mas o desejo, a inveja em seu coração de não reconhecer o Cristo, de não querer aceitar, se submeter à vontade de Deus, fez com que eles endurecessem seu coração e cometessem essa blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E por que, irmão? Aleluia, Jesus. E por que a blasfêmia do Espírito Santo é um pecado imperdoável? Simplesmente, meu querido, porque para que você se chegue a Jesus, para que você se achegue a Deus, é necessário da operação de quem? Do Espírito Santo de Deus. E se eu reconheço essa força como sendo o diabo, é porque é uma força que você diz que é ruim. É um ser que você diz que é ruim. Então, como é que o Espírito Santo vai operar nesta vida? Como é que o Espírito Santo vai entrar nessa vida e convencê-la de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há salvação em outro lugar? De forma nenhuma. Porque o Espírito Santo, ele opera em nossa mente, ele opera em nosso meio e ele necessita que nós, aleluia, necessita que nós permitimos, que nós demos permissão, que nós abrimos nosso coração, para que nós abrimos nosso coração para Ele. Se você não abrir o coração para o Espírito Santo de Deus, ele jamais vai entrar, querido. Quem entra na tua porta, quem invade a tua casa é o diabo. O Espírito Santo é educado, ele só bate, tá? Aleluia, Jesus. Então este é o pecado, meu querido, que, aleluia, da blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo pecado que eu queria falar com os meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. É o pecado de Ananias e Safira, que é mentir ao Espírito Santo, relatado lá em Atos dos Apóstolos, da qual Safira e Ananias compraram uma propriedade. Safira e Ananias viram que as pessoas estavam entregando os seus pertences aos pés dos apóstolos. Pessoas vendiam tudo, chegavam lá com dinheiro e entregavam aos pés dos apóstolos para o quê? Para eles comprarem mantimento, para dar, aleluia, Jesus, para dar substância à obra, né? Para financiar a obra ali que estava acontecendo. Então os irmãos vendiam tudo, seus pertences, e colocavam à disposição dos apóstolos, e os apóstolos ali faziam a administração dos recursos. Tá? Sendo que Safira e Ananias, esse casal, ele vende sua propriedade. E eles enchem seu coração ao ponto, aleluia, de chegar aos apóstolos e mentirem. Um exemplo, eles venderam a propriedade por 100 e eles chegaram lá para o apóstolo Pedro e disseram assim: Pedro, nós vendemos só por 70, tá? Tá aqui o dinheiro. E quando ele dá os 70, o Espírito Santo fala para Pedro: Pedro, ele está mentindo. Não foi 70, foi 100, tá? E ele poderia, meus irmãos, olha como o apóstolo Pedro ele explica no próprio texto, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ele explica no próprio texto dizendo: olha, se tu quisesse dar só 50, dar só 10, tá? Claro que eu estou conjecturando, para você compreender. Se você quisesse dar 5, se você não quisesse dar nada, você podia dar. E nada de mal iria te acontecer. Mas Satanás encheu teu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo. Tá? Irmãos, quando Pedro ele anunciou que aquele homem, ele mentiu ao Espírito Santo de Deus, aquele homem caiu para trás e morreu. Ananias. E passa-se um tempo e chega a esposa dele e vem confirmar a mesma história. Vem dizer: olha, foi isso mesmo?
Foi isso mesmo, tá? Olha, já está os pés, já estão levando o teu esposo que morreram. Quando é fé a mulher, bom, morre também. Mentir ao Espírito Santo de Deus, meu querido, não é saudável. Pode ser que você não morra carnalmente, pode ser que Deus, pela sua infinita misericórdia, poupe a tua vida. Tá? Mas pode ter certeza de uma coisa: coisas drásticas irão acontecer na tua vida. Não, irmão, e não vem com história de que é tribulação. Não vem com história de que é Deus passando prova, como muitos aí estão se engajando nesse termo. Não, não é prova não, isso aí é barriga de uma baleia, isso é desobediência. Isso aí é mentir ao Espírito Santo de Deus, é fugir, aleluia, do propósito do Senhor, é consequência do seu pecado. Aleluia, Jesus. Então não é uma boa, meu querido, mentir ao Espírito Santo. Não é uma boa você querer, aleluia, aparecer diante dos homens. Haverá consequência porque Deus está te vendo e Ele sabe que você está mentindo. E Ele sabe que você está mentindo ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então o que cabe a você colocar a casa em ordem, colocar o coração reto diante do Senhor, tá? Em nome de Jesus, não caia nessa de mentir o Espírito Santo de Deus. A sinceridade é o melhor caminho para com o Senhor e a vitória vai vir em nome de Jesus na tua vida, tá? Meus irmãos, e o terceiro pecado que eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus é relatado lá no Atos dos Apóstolos, quando Estevão ele começa a pregar a mensagem do Senhor, a mensagem de Cristo. E Estevão está pregoando, Estevão ele começa a esmiuçar, aleluia, diante do sinédrio, diante dos fariseus, dos saduceus, das multidões que estavam ali, que estavam julgando ele por falar de Jesus. E ele começa a esmiuçar de Abraão, ele vem até Moisés, ele vem falando, tá, até chegar o Cristo. E chega um certo momento em que Estevão ele fala algo profundo, tá, que se repete em várias passagens da Bíblia. Homem de dura cerviz, até quando resistir ao Espírito Santo de Deus? Aleluia. Então, resistir ao Espírito Santo de Deus é o terceiro pecado, é o terceiro ato que você pode pecar contra o Espírito Santo. Irmão, aleluia. E se eu resistir ao Espírito Santo, eu vou para o inferno? Vai, irmão. Aleluia, Jesus, como diz o provérbio, vai com fumaça e tudo, tá? Vai para o inferno sim. Por que, irmão, vou para o inferno se eu resistir ao Espírito Santo? Vou resistir ao Espírito Santo, meu querido, é resistir à mensagem de Deus. Resistir ao Espírito Santo é resistir, aleluia, a palavra do Senhor, tá? E o orgulho, só resiste ao Espírito Santo quem tem orgulho. Irmão, observa que homem de dura cerviz, homens que não se curvam à vontade de Deus, são orgulhosos. Aleluia, Jesus. Por que, irmãos, o pessoal ali era orgulhoso? Porque eles estavam lá no patamar mais alto. Não queria baixar, tá? Eles tinham anos e anos de conhecimento. E quem era aquele jovem para quebrar todos os paradigmas? Se eles fossem prudentes, eles pelo menos fariam como os cristãos lá de Bereia. Eles iriam ali, pegavam o que Estevão estava pregando e iriam examinar as Sagradas Escrituras, que é o dever de todo cristão. Não que você deva aderir a toda a mensagem que é pregoada, não. Não, irmão, não, senão você vai ficar louco. Irmão, tem muita coisa, tem muita mensagem que não é pregada, que não vem do Senhor. E você tem que resistir sim a essa mensagem que não provém de Cristo. Mas a mensagem que vem de Cristo, meu querido, se você resistir a ela, aleluia,
você pode padecer no inferno, tá? Porque a mensagem de Cristo ela tem que ser aceita em teu coração. Por isso que diz, até quando resistis ao Espírito Santo de Deus? Até quando vocês vão resistir à mensagem que o Espírito Santo está trazendo? A operação que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Você resiste. Aleluia. Deus está te chamando para você viver com Cristo. O Espírito Santo está te tocando neste momento. O Espírito Santo te toca e você, aleluia, não resiste ao toque do Espírito Santo para se entregar a Cristo. E o que é isso, irmão? Resistência. Pode ser que hoje seja teu último dia na face da terra. Pode ser que essa seja a última mensagem que você vai ouvir na tua vida. E que essa mensagem é o divisor de águas na eternidade da qual você vai desfrutar o céu ou o inferno. E resistir ao Espírito Santo te conduzirá ao inferno. Esses pecados, meu querido, contra o Espírito Santo, aleluia, são pesados, tá? Você avalia adultério? Amém, irmão. Cor da carne. Vai lá, se reconcilia com o Senhor, faz ali um trabalho de jejum e oração. Senhor, não vou mais cair nessa igual fez Davi, homem segundo o coração do Senhor. Deus vai lá e te levanta novamente. Sabe? E é tanto que até Davi escreve o Salmo 51 porque ele sabia disso. Davi, ele disse assim, Senhor, não afasta a alegria da tua salvação do meu coração, nem tira o teu Santo Espírito de mim. Está lá escrito lá no Salmo 51. Por quê, irmão? Porque Davi entendia, aleluia, Jesus, que ele entendia que o Espírito Santo é essencial na sua vida. E nós resistirmos ao Espírito Santo nos levará à eternidade no lago de fogo, infelizmente, tá, meu querido? Aleluia. Isso não é o irmão que está te julgando, não sou ninguém para julgar ninguém, ao contrário, aleluia, sou julgado continuamente, diariamente pelas Sagradas Escrituras, assim como todo ser vivente sobre a face dessa terra, tá? Todo homem, ele é julgado pelas Sagradas Escrituras, não sou eu. O que eu estou te apresentando aqui é a Bíblia, então compreenda, resistir ao Espírito Santo não é uma boa, tá? E vou além. E se Deus tem um chamado na tua vida, aleluia, se Deus tem um chamado, um ministério na tua vida, não se preocupa. Não se preocupa, aleluia, Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não se preocupa, você vai vir pela dor. Não é assim que você quer? É melhor vir pela saúde, né? É melhor vir bonzinho, né? Todo inteirinho, para dar glória a Deus, do que nós vemos muitos irmãos chegando hoje no evangelho todo quebrado. Aleluia. Igual um irmão, amigo meu, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu no lar evangélico, né? E Deus chamou ele para o ministério de louvor. Meus irmãos, ele louvando é uma coisa tremenda, sabe? E passou-se anos e anos afastados do caminho do Senhor. Adulterou, se prostituiu, caiu no vício do álcool, caiu em depravação. Sabe, meus irmãos, se entregou ao inferno, se entregou ao diabo. Em um certo momento, ele estava em um determinado lugar, num bar. Ele disse... Ele sentiu, na realidade ele sentiu, que ele estava pecando muito contra Deus, tá? E ele disse que essa seria a minha última dose de vinho, né? Que ele estava tomando vinho naquele período. Seria a minha última dose de álcool. E ele vai, meus irmãos, e ele vai de encontro, sai de moto. E quando ele sai de moto, um carro pega, bum, bate nele. E no que ele bate nele, ele quebra a perna. Quebra a perna em vários locais. Mas antes de bater, meus irmãos, aquele era o dia que ele ia descer a sepultura. E Deus deu o livramento a ele. E ele conta, tá?
que antes de bater segunda após, ele disse: Senhor, me dá uma segunda chance. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? Se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Foi para a igreja, tá? E lá na igreja ele ficava com a cadeira lá especial para colocar a perna dele, né? Ele ficava deitado lá na igreja louvando a Deus. Então o que eu quero dizer para você: não resista. Não resista, não brinca com o tempo. Deus não brinca com o tempo. Deus te chama a cada segundo e a cada minuto. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Deus tem um propósito, uma chamada, um projeto na tua vida e você sabe disso. Tá? Então esse é o terceiro pecado contra o Espírito Santo que te conduzirá ao inferno. Qual é, irmão? Resistir ao Espírito Santo. O quarto pecado, perdão, meus irmãos, não instigais o Espírito Santo de Deus. Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 19, tá? Paulo, meus irmãos, ele está dizendo aleluia, Jesus, nessa orientação bíblica para a igreja de Tessalônica, é que não abafe, sabe? Não abafe, não segure a operação do Espírito Santo. É tanto que antes ele disse assim: ó, irmãos, ouçam a profecia, tá? Examine a profecia, como ele descreve também lá em Coríntios. Irmãos, tem três profetas, um profetiza, o outro profetiza, e a igreja julgue as profecias, mas não abafe o Espírito Santo, tá? Não deixa, aleluia, Jesus, o servo do Senhor lá que está sendo usado pelo Espírito Santo, tá? Aleluia. Ou a igreja está sendo usada pelo Espírito Santo, abafar isso. Como algumas igrejas estão fazendo, né, meus irmãos? A igreja, ela tem medo do que ela não... O ser humano, perdão, né? A igreja não. A igreja de Cristo Invisível não tem medo de nada. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo de Deus não pode temer as coisas naturais, porque Deus está em seu favor. Mas o homem natural, não o homem espiritual, o homem natural tem medo do que ele não conhece. Então, alguns irmãos têm optado por abafar as manifestações de Deus, por deixar ali isolado. Não, isso aqui não quero. Na minha igreja ninguém fala língua estranha. Na minha congregação ninguém profetiza. Na minha congregação não vai haver esse negócio de milagre, porque esse milagre foi por tempo X, não acontece mais, tá? E eles usam até um pensamento bíblico que, meus irmãos, não convence. Não convence. Nós temos mais referência de que Deus vai usar os vasos por intermédio do Espírito Santo do que uma simples ideia louca de um teólogo que não tem embasamento bíblico, pode-se assim dizer. Então não apague o Espírito Santo da tua vida. Não extingue o Espírito Santo de Deus da tua vida. Você tem um dom. Aleluia. Você tem um dom da qual Deus te entregou, que você é usado por Ele. Então, meu querido, se dedique a essa operação de Deus na tua vida. Aleluia. Leia as Sagradas Escrituras, tá? De preferência, você que está se aperfeiçoando nos dons espirituais, leia lá em Coríntios. Passa lá em Coríntios, dá uma mastigada boa ali, tá? Em nome de Jesus, que Deus vai, aleluia, te esclarecer muitas coisas, mas não apague o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, tá? Quando for orar, meu querido, tá? Aleluia. Se você vê que o ambiente só tem cristãos, tá? Só tem servos de Deus. Você vai ali, pode falar em línguas estranhas, irmão? Pode. Paulo está falando daquele culto lá que fala em 2 ou 3 no máximo em línguas estranhas. Era porque, meu irmão, se tivesse uma pessoa que não conhecia aquele ato, ele dizia assim: não, esse povo está louco. Tá? Até como eu vejo alguns vídeos na internet, os irmãos marchando, os irmãos sapateando, os irmãos profetizando, eu vejo alguns comentários de pessoas que não entendem, né, julgando, dizendo assim: esse pessoal tá louco, não existe isso aí não é Espírito Santo, isso aí não sei o quê. Por quê? Porque eles não entendem. Isso é loucura para eles.
Foi que Paulo disse, então isso gera escândalo no meio dos mundanos, no meio daqueles que não conhecem. Então vocês, irmãos que falam línguas estranhas, tá? Fale por máximo 2 ou 3. E os irmãos busquem o dom de profecia, porque quem escuta a profecia, meus irmãos, ela edifica a quem ouve, tanto cristão como não cristão. Por isso que Paulo está orientando, olha, meus irmãos, você que fala em línguas estranhas, tá? Busca o dom da profecia. Se você lá for examinar Coríntios, você vai ver isso aí. Tá? Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, compreendamos, não abafar a operação do Espírito Santo. E como está abafado ultimamente? A gente não tem quase nem visto mais sinais da operação do poder de Deus em nossas congregações e nossos ministérios. Irmãos estão morrendo espiritualmente. Homens que eram extremamente usados pelo Senhor hoje já não estão mais, aleluia, Jesus, já não estão mais entre nós, tá? Entre nós cristãos, estão no mundo. Ah, por que, irmão? Ah, irmão, por que que eles estão lá no mundo, não sei o quê? Era porque era fogo de palha? Não, meu querido. É porque quanto mais você é usado pelo Espírito Santo, quanto mais você é usado por Deus, mais ataques você recebe. E nem sempre você tem forças para resistir esse ataque, esses ataques. Tá? Então o inimigo ele vem com força para cima de você. Você vira um alvo. Você vira um alvo do diabo a partir do momento que você se dedica a ser usado. Por quê, meu querido? Porque você vai saquear o inferno a partir do momento que você se dedica mais ao Espírito Santo do Senhor. Tá? Então não julgue o irmão que caiu porque ele é cheio do Espírito Santo. Tá? Não diga, não ensoberba o teu coração e dizer assim, é por isso que eu prefiro ser assim, ser meu crente, ser crente só assim, isso, aquilo, tá aí o santarrão, tá aí o bichão, tá aí não sei o que agora caiu, como os muitos, né? Falam. Não, meu, isso não é pensamento de cristão que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, meu querido, ora para que aquela vida se levante e seja usada da mesma forma, ou com mais intensidade, com mais unção da parte divina. Ora para que aquele irmão que caiu lá no adultério, tá? Que foi seta do diabo, foi seta de Satanás, possa se reerguer novamente e exercer seu ministério. Para o quê? Para que mais vidas venham ser salvas. Ainda ora por si mesmo, e assim, Senhor, também me usa. Tá? Aleluia, porque essa seara está carente de obreiros. A obra do Senhor está carente de homens de Deus, está carente de homens cheios do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, não apague o Espírito Santo, não extigai o Espírito Santo da vossa vida, deixe ele operar. Aleluia, Jesus. Claro que com direção, claro, com discernimento, tá? Aleluia, também não vá fazer tudo na loucura. Não ache que tudo que vem na tua cabeça, na tua mente, é o Espírito Santo de Deus, é pensamento humano, tá? Peça a confirmação ao Senhor, seja cauteloso, vá devagar, que o Espírito Santo de Deus vai operar na tua vida em nome de Jesus, e Deus tem uma grande obra para contigo, tá? Então, meus irmãos, o primeiro pecado, recapitulando, blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo, mentir ao Espírito Santo. O terceiro, aleluia, resistir ao Espírito Santo. E o quarto, para a glória de Deus, da qual nós terminamos, apagar o Espírito Santo, tá? E um detalhe, meus irmãos, só frisando aqui. Ah, Jesus. Muitos irmãos, tá? Aleluia, confundem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Deixa eu te contar aqui um relato rápido. Tem um servo do Senhor Jesus Cristo, que para a glória do Senhor Jesus Cristo, né, leu a Bíblia muitas e muitas vezes, um homem extremamente usado por Deus, tá? Ousado na obra de libertação, irmão, prega a unção dessa. Deus opera por intermédio daquele irmão, vidas são libertas. Aleluia. Deus se manifesta na vida desse irmão. E um certo momento, esse irmão, ele viu uma irmã falando em línguas estranhas, né? E julgou.
Ele disse assim, ele julgou em seu coração. Não, nem falou, disse assim, rapaz, essa língua estranha não provém de Deus. É mesmo. Aí ficou com aquilo ali no seu coração, sabe? Aí desceu o pensamento no seu coração, blasfemei eu contra o Espírito Santo de Deus. Porque disse que aquela irmã não estava sendo julgada pelo Senhor. Aleluia, Jesus. E ele ficou, meus irmãos, orando ao Senhor, orando a Deus, buscando mais a Deus. Aleluia, para compreender aquilo ali, né? E ele achava que não tinha mais perdão, não tinha mais jeito, estava ferido por aquilo. Né? Só que veio, Deus levantou uma irmã e disse assim, meu irmão, você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, tá? Então foi que o irmão acalmou seu coração, tá? E teve paz novamente com o Senhor, né? E foi buscar o Senhor de forma alegre, em nome de Jesus, não com aquela ansiedade, com aquele peso em seu coração, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, não é errado você julgar, tá? Não é errado. Agora, qual o erro? O erro é você tem que tomar cuidado. Tomar cuidado de você afirmar algo que não delegar uma operação que está acontecendo, que provém de Deus, ao diabo. Aí você tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Em nome de Jesus. Mas se você não sentiu que aquela operação não é de Deus, cabe você sim a se questionar, sim, tem que se questionar, que tem muito sapateado aí, que eu cheguei até a ver na internet, às vezes eu gosto de ver mais presencialmente, porque eu sinto a presença, e quando eu sinto a presença que não provém de Deus, eu disse assim, Senhor, tem algo errado. Aleluia, eu já começo até, quando geralmente é oração, eu já começo até a repreender. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque o Espírito do Senhor testifica. O Espírito testifica, o Espírito Santo, ele testifica. Não tem, meus irmãos, como uma pessoa falar em línguas estranhas e você está conectado com os céus, e você que também é batizado com o Espírito Santo de Deus, tá? Aleluia, não sentir algo. Sabe, meus irmãos, tem irmãos que quando falam línguas estranhas, me arrepio todo. Eu estou lá na última cadeira, mas está falando lá no púlpito, eu já sinto aqui a presença do Senhor quando eu estou conectado com os céus. Claro que eu preciso estar conectado. Também está pensando na morte da bezerra, pensando no A e B ou C. Tá? Então, aleluia, Jesus. Então, temos que sim, meus irmãos, julgar. Não podemos ser meninos. Tá? Aleluia. Nós não julgarmos, né? Mas nós orarmos ao Senhor ou conversarmos com o Espírito Santo. Senhor, isso aí é teu mesmo, como muitos servos do Senhor, né? Porque você começa a sentir aquilo ali. Quando é do Espírito Santo de Deus, você nem faz essa pergunta. Geralmente, aleluia, quando existe dúvidas, aí você tem que tomar cuidado. Tem que ver se você, aleluia, também está no Espírito. Se você não está no Espírito, meu irmão, aí toma cuidado com o que você vai afirmar, mas eu te aconselho. Primeiro ore. Ore ao Senhor, busque a face do Senhor, busque a Deus e peça confirmação ao Senhor se aquela operação provém ou não de Deus. Eu estava em determinado momento, meus queridos, pregoando em uma congregação e num determinado momento da mensagem, eu pegando fogo, aleluia, o azeite descendo dos mais altos céus e só eu sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia, aquilo me trouxe uma indignação. Aleluia, eu parei a mensagem. Eu disse assim, meus irmãos, olha, ou eu estou endemoniado, estou sentindo a presença que não provém de Deus. Aleluia, Jesus. Ou então tem alguma coisa errada com meus irmãos. Porque, meus irmãos, que é impossível só eu sentir a presença do Senhor e a igreja não sentir nada.
Aleluia, Jesus. Meus irmãos, foi eu falar isso aí, conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia. Não sei se eu usei o termo endemoniado, tá? Até perdão aos meus irmãos, mas eu falei algo parecido com isso daí que deu a conjecturar. Então, aleluia. Então, meus irmãos, os irmãos começaram a desabar em choro. A presença do Senhor caiu sobre aquela congregação, para a glória de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque os irmãos não estavam conectados com os céus. E foi necessário essa pancada que Deus ele tomou pela mensagem para que ele se reconectasse ao Senhor. E depois eu descobri que aquela igreja estava sendo dividida. Estava em divisão naquele momento. Aleluia. E os irmãos, tinha muitos irmãos feridos. Tinha muitos irmãos que, quando há divisão de congregação, meus irmãos, muitos irmãos morrem. Então, naquele momento, tinha muitos irmãos morrendo. Aleluia. E a mensagem que o Espírito Doce meio que o Espírito Santo trouxe, Araide Cassorede Cantioremanas, foi uma mensagem que eu não sabia da situação da igreja. Foi uma mensagem, meus irmãos, que fizeram, que o Espírito Santo fez eu trazer eles para o passado. Fez eu trazer eles para a época do azeite. Para a época que eles nasceram com o Senhor e que eles eram batizados e falavam em línguas. Se dedicavam a Cristo. Aleluia. Por quê, meus irmãos? Porque o Espírito testifica. O Espírito testifica, meu querido. Tá? Você sente a presença do Senhor, você sente a presença do Altíssimo. Aleluia. Mas nada impede, meus irmãos, lembre-se de você julgar, tá? Aleluia. Quem julga as profecias, tá? Se alguém profetizou para você, julgue-me, mas também não rejeite. Alguém profetizou para a tua vida, vá orar ao Senhor, meu irmão. Tá com dúvida, vá orar ao Senhor. É maldição, meu irmão. Irmão, não é cor muito boa, não, que o Provazio profetizou para mim, que isso, aquilo, outro ia acontecer na minha vida. Meu irmão, vá orar. Vá orar ao Senhor, vá pedir confirmação a Deus. Se for alguma coisa de ruim que vai acontecer, aleluia. Irmão, Deus confirmou alguma coisa de ruim que vai acontecer, Deus está te avisando, santo. Nem sempre é para que isso aconteça, é para que isso se realize, não, é para que você ore pela tua própria vida ou por essa pessoa, a fim de pedir a Deus misericórdia que ele reverta essa situação. Não quer dizer que a sentença final não vê o Isaías chegando lá ao rei Ezequias, não é? Põe em ordem a tua casa, que certamente tu morrerás. Irmão, ele foi para a cama chorar. Ele não rejeitou a mensagem, porque ele sabia que Isaías era um homem de Deus. O que ele foi fazer foi chorar. Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Eu sou teu servo. Irmão, Deus fez Isaías voltar. Volta. Vai até ele e diz que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Sabe o que é isso aí, meu querido? Deus, ele opera na tua vida. A partir do momento que você buscá-lo. A partir do momento que você clamá-lo. Aleluia, Jesus. Então não peque contra o Espírito Santo. Saiba que o Espírito Santo testifica. Saiba que o Espírito Santo é teu amigo. Saiba que o Espírito Santo ele quer te levar para os céus. Saiba que o Espírito Santo quer fazer você mergulhar nas revelações divinas. Saiba que o Espírito Santo quer fazer você sentir o que ninguém nessa terra pode sentir. Aleluia. Então seja amigo do Espírito Santo de Deus. Vigia para não pecar contra o Espírito Santo de Deus e que Deus em Cristo te abençoe, meu querido irmão, tá? Em nome de Jesus. Eu sei que você vai vencer, eu sei que você não cometeu nenhum desses pecados e se cometeu, meus irmãos, aleluia, peça perdão ao Senhor, peça perdão a Deus. Diga ao Espírito Santo, Espírito Santo, tu és meu amigo, sempre estás comigo. Aleluia, guia-me pelo caminho
da eternidade. Guia-me pelas veredas da justiça e que o meu pé não venha a andar em caminho tortuoso, mas que eu possa sempre estar no centro da vontade do Pai, porque Tu me conduzirás até lá, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Vamos nessa, vamos vencer para a glória de Deus. Tenha força, tenha fé. Deus é contigo.